Interpreta tudo. O Evangelho apócrifo de João inspira muita heresia. Mas alguns versículos das Escrituras estão adulterados, e só o Espírito Santo para dar discernimento, por isso ele é o fundamento, não as letras da Bíblia. O cristianismo é vontade do homem, não de Deus. A vontade do homem é fazer instituições, mas a vontade de Deus é que você pregue certo nas ruas, pregar que o Evangelho não tem arrecadação de dinheiro nem construções materiais. Comentou em Quem é Abraxás, o Deus Supremo dos Gnósticos. De volta à raiz da tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. SL 119 e 160, a maior mentira do diabo é dizer que a palavra não é tão confiável assim. Só isso abre precedente para muitos enganos. Se você não considera o Altíssimo Todo-Poderoso para manter a palavra dele, você não acredita nele, mas nas palavras de meros mortais. Interpreta tudo. A palavra dele não é manipulada por homens nem vendida como vídeos, é a revelação para quem conhece o invisível e desconhecido do mundo. A maior mentira do diabo é confeccionar um livro e dizer que é a lei de Deus. Isso abre precedente para muitos roubos em nome de Deus. Você não segue o Espírito, mas homens corruptos que crucificam Cristo, João 10. No comentário anterior já disse tudo, mas se você fosse ovelha de Cristo não me dava uma resposta com um versículo que nem entende. No princípio não tinha Bíblia. Já sei, você só busca fama e dinheiro por meio de religião, esse pecado não tem perdão. Marines Moraes Souza 8518 Entendo, mas o lugar para se reunir e adorar a Deus junto numa só fé é um só amor, de comunhão um com o outro. Comentou em Hebreus 10, 25. Congregar não é frequentar igrejas. Interpreta tudo. A comunhão é pregar de graça nas ruas, pregar correto, fora isso é destruir a obra. Ir para a igreja é se tornar inútil para a palavra correta que salva. Isso não é comunhão, é vontade de agradar a carne, mostrar talento cantando ou pregando num palco etc., seguindo o assalariado, João 10. Quem não tem a humildade de Cristo nunca vai pregar de graça nas ruas. Everaldo Souza Santos 5123 Coração Vermelho Atos 7:44-50 Estava entre nós o tabernáculo do testemunho como ordenaram aquele que disse a Moisés que o fizesse. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado, escabelos, dos meus pés. Está dizendo que o Senhor é muito grande e não cabe dentro do templo, mas a glória do Senhor encheu o templo que Salomão fez. Coração Vermelho interpreta tudo. Fazer templo é fazer bezerro. Construir é só anunciar de graça, nas ruas, o lugar escolhido, fora do sistema religioso político comercial. Everaldo Souza Santos 5123 Você faz isso? Interpreta tudo. Quem come o pão e mergulha na água de Cristo nunca deixará de fazer isso, porque fé não pode ser confundida com vontade que aconteça, mas é certeza que quem não o fizer não será salvo. A fé vem do entendimento dos enigmas bíblicos. Everaldo Souza Santos 5123 Não entendi, você está falando da ceia do Senhor? Me explica como é isso? Interpreta tudo. Não. Quando falo de ceia ou batismo estou falando de um evangelismo de rua de 2 ou 3, o qual explica esses mistérios dos rituais que Deus mandou Israel fazer, pois tudo é figura de um evangelismo de rua sem dinheiro envolvido. Essa compreensão é a prova que liberta dos líderes religiosos e faz alguém anunciar Cristo gratuitamente até o fim. Quando falo de salário, falo da mesma coisa, vida eterna. Essa é a linguagem de Cristo. Tudo é a palavra correta sem materialismo, que é Cristo, a vida eterna, caso contrário é obra do homem. Isso inclui confecção de Bíblias sutilmente adulteradas para apoiar o negócio que o cristianismo se tornou. Todo ritual como ceia ou batismo representa um evangelismo de 2 ou 3, explicando esses enigmas da palavra. Essas igrejas é amar mais a criatura que o Criador, amar mais o ajuntamento que o entendimento correto de se espalhar para anunciar sozinho o que o mundo nunca vai promover. Paulo César S8 e 4 A fé venha ouvir a palavra de Deus. Na Igreja do Senhor tem ensino bíblico, batismo, ceia etc. Amo congregar na casa do Senhor.
Interpreta tudo. Idolatria, ritual acabou, é pregar de graça nas ruas. Everaldo Souza Santos 5123 Coração Vermelho Salmos 23:6 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Alves Lima 158 Mudou a lei necessariamente mudou o sacerdote HEB 7:12. Estamos na lei da graça. Interpreta tudo. Templo é maldição da lei, a graça é apenas a verdade que é a morada. Quem segue a lei crucifica essa verdade. Mister Prendo habitar na casa do Senhor é estar em contato com Ele e sua vida ser exemplo. Interpreta tudo. Não confunda covil de raposas com o templo do Senhor, isso é porque você não teme, brinca com Deus, ama mais uma amizade religiosa que a palavra, a sua única ordem. Ter a prova pelo entendimento é só para quem medita, presta atenção nos detalhes, e isso é só para quem teve contato direto com Cristo. Demirbispo 6612 Eu congrego numa igreja há muitos anos e estou feliz porque Jesus me salvou, melhor estar na igreja do que no mundo. Interpreta tudo. Melhor estar anunciando o correto e de graça do que estar numa igreja, que é pior que o mundo. Mister Prendo. Se você não consegue ser cristão e seguir o Evangelho de Jesus fora dos templos, você ainda não é convertido. Você precisa de algo ou alguém para te frear. Interpreta tudo. Fariseus que tentam frear, adoram sentar no altar de construção humana, são assassinos espirituais, que é pior. Interpreta tudo. Se precisa de algo físico para ser cristão é um cristão aleijado que precisa de muleta, e ovelha com defeito não servia para o sacrifício, por isso você não prega de graça nas ruas. John Lobo 2775. O que está acontecendo nos dias atuais, está cheio de pessoas vazias na internet, tá como uma árvore sem frutos, sem sombra, sem folhas, são como nuvens sem água. Interpreta tudo. Sem fruto é dar dinheiro ao pastor ao invés de denunciá-lo gratuitamente nas ruas em Cristo. Edmar Reis, RH7JN. Boa noite. Em Atos dos Apóstolos disse a igreja fazia contínua oração a Deus para que o apóstolo Pedro fosse solto. Isto sim é congregar, união para ser abençoando. Interpreta tudo. Congregar é pregar o que não agrada o Estado, que evangelho não arrecada dinheiro para dar a eles. Joselina Silva 936 Pode estar juntos em tudo desse mundo, menos no corpo de Cristo que é onde nos juntamos para aprender a suportar uns aos outros, ajudar a levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele é o cabeça e nós o corpo. Então como vamos deixar de estarmos sempre reunidos? Quando deixamos de ir com muita alegria ficar juntos com os nossos irmãos, como vamos provar esse amor que ele nos ensinou? E nesses tempos do fim, temos mais motivos de cada vez mais estarmos juntos ao corpo de Cristo, não é a localidade que é a casa de Deus. Somos nós reunidos que formamos o corpo de Cristo, não deixem de congregar, a diferença é saber sobre a verdadeira doutrina, e Deus nos dará entendimento, para nós livrar dos lobos devoradores que já estão em nosso meio, o nosso Deus. Criador realmente não tem morada nesse mundo pecaminoso, mas se estamos em Jesus Cristo, seu Filho amado, sempre iremos congregar através dele. Para mostrarmos ao mundo o bem dessa terra, e que somos luz nesse mundo, aí do mundo se não fosse nós os que verdadeiramente vivem em Cristo, e que provaram ser a nova criatura, o teste final é esse: se somos de Cristo, vamos suportar uns aos outros, com paz, amor e perdoando, uns aos outros, e seremos aprovados em rumo à vida eterna, onde não teremos mais nenhum sofrimento. Graças a Deus sempre pelo seu dom inefável e perfeito. Coração Vermelho Interpreta tudo. A carga já carrego a sua com este comentário, mas não sou burro de carga para carregar o ídolo do sistema religioso que é o dinheiro. Nova criatura é ter a prova pelo entendimento e admoestar uns aos outros de graça, mas o sistema religioso faz o mundo odiar a Deus mais ainda por causa da exploração dos desatentos. Quer congregar? Vai para a rua e prega isso que estou falando, não vai para um covil de estelionatários em nome de Jesus, pois essa verdade está se apagando nos últimos dias. José Goncalves 5905 Na verdade os inimigos têm raiva de ver o povo unido louvando a Deus,
Este que o inimigo odeia. Silvasantos 9970. Onde tem na Bíblia Deus mandando o homem construir templos? Que os crentes, os evangélicos frequentam e ainda são chamados de igreja, ainda dizem que estão lá adorando a Deus. Pelo contrário, lá em Atos 17,24 em diante está bem claro que o verdadeiro Deus não se faz presente em templos. O Deus dos templos é o Deus da barganha que recebe dinheiro em troca de bênçãos e de benefícios próprios e etc. @Everaldosousazantos 5123 adiciona um versículo da Bíblia. Coração vermelho. @Everaldosousazantos 5123. Deus não deixou Davi construir porque era homem de guerra, mas Salomão construiu. Leia a Bíblia. Uma Crônicas 17. Deus abençoe. Deus não Deus. @Everaldosousazantos 5123. Coração vermelho. Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta espalha, ou é luz ou treva, bode ou ovelha, filho da livre ou da escrava, fonte de água pura não sai contaminação, joio ou trigo. Interpreta tudo. Deus destruiu o templo, ele sempre abominou isso, por isso estamos em uma nova aliança, entenda por amor de Deus. Interpreta tudo. O inimigo está adorando ver as pessoas batendo palmas nas igrejas, covis, ao invés de pregar essas verdades pelas ruas. Satanás adora quando alimentam os lobos com arrecadações em nome de Jesus. Abraão Siqueira que 8i. Esse homem é um tolo. Se o próprio Deus fala conosco na igreja, fala no nosso coração quando temos forças para estar constante na casa onde Deus fala pela sua palavra e ele se alimenta do nosso louvor aí pela sua palavra revelada do céu, não por estudos, mas ele falando e revelando o segredo do nosso coração. Mas quando vamos perdendo as forças não congregando Deus para de falar conosco, a gente não sente mais ele falando dentro de nós. Falo isso porque está acontecendo comigo. Quem tem seu pai que o ama não consegue ficar longe dele, tem que estar na casa dele todos os dias se possível, mas quando desanimamos e arrumamos vários motivos para não ir, nosso eterno Deus desanima de nós também. Tudo aquilo que a gente sentia que era a presença de Deus em nós ele falava dentro de nós, falava pela sua palavra, que essa entrava dentro do nosso ser, uma coisa tão terrível e gloriosa que a gente flutuava por não ter força, mas não conseguir ir na casa do nosso amado Pai não sentimos, mas só um vazio que fica dentro de nós, é como esse cara aí tá falando que não precisa ir na casa do Pai. Quem não tem seu pai vai ir onde? E se tem seu pai, mas não vai na sua casa, muito breve seu pai nem lembra mais que tinha outro filho. Esse cara em todos os vídeos dele ele distorce o que está na Escritura Sagrada, que já está falando Escritura Sagrada. Se Deus permitiu essa forma para nós, então não temos que buscar outra interpretação que nem vamos conseguir entender. Eu sou prova dessa que Deus preparou esse para nós e é sagrada que ele falava comigo, e quando ele falava era da mesma forma que está nessa Bíblia, e uma voz doce e meiga. Nosso Deus é terrível e amado. Interpreta tudo. Ir na casa de Deus é entender e pregar correto nas ruas, mas essas igrejas são de Satã. Quem é seu pai? O assalariado ou o bom pastor que te fala agora? Deus falou tudo em enigmas, e fica esses idiotas seguindo esses caras aí. Vitória, GT6KZ. Congregar é reunir. Reunir tem que ser junto de alguém. Ninguém se reúne só. Interpreta tudo. Congregar é só ir falar que o evangelho não serve o dinheiro. Portanto, congregação não é construção. Resumindo, congregar como as igrejas atuais congregam atropela as ordens de Cristo de não ajuntar patrimônios, não servir ao dinheiro, que é trabalhar no evangelho por dinheiro, não fazer negócio do evangelho, não levar bolsa, não vender os dons, como os cantores e pregadores fazem, e muitas outras coisas que devem superar a justiça dos fariseus, que hoje são conhecidos como pastores, padres e mães de santo. Só resta sair alertando os enganados pelas ruas, pois pelas mídias os programadores de canais têm recursos suficientes para não recomendar o canal para o aparelho de ninguém, porque o negócio deles é ganhar dinheiro, por isso esta será a sua recompensa no juízo final, e perderá a vida eterna para sempre. Valeu, obrigado pela audiência, fica com essa verdade, amém.